O STF suspendeu o julgamento sobre alterações nas regras do foro privilegiado. O plenário virtual já tem 5 votos a favor da ampliação do alcance do foro. A reportagem é de Janaína Camelo. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que apresentou parecer pela ampliação do alcance do foro. Em seu voto, o ministro sugere a seguinte tese: a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. O magistrado também propõe a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso e argumenta que a proposta não altera a essência da atual jurisprudência da Corte, mas avança para estabilizar o foro especial mesmo após a cessação das funções. Os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino apresentaram votos acompanhando o relator. Em seguida, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista, suspendendo o julgamento. Mesmo após o pedido de vista, o ministro Alexandre de Moraes antecipou seu voto, também acompanhando o relator. O julgamento foi suspenso com 5-0 pela ampliação do alcance do foro privilegiado. Ou seja, há um voto para formar maioria pelo entendimento de que a prerrogativa do foro deve ser mantida mesmo com o fim do mandato de políticos. Desde 2018, após julgamento, o STF balizou o entendimento de que, para submissão ao foro privilegiado, é necessário que o crime seja praticado em razão da função e durante o exercício do cargo. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, avalia que o resultado disso é a subversão da finalidade do foro por prerrogativa de função, já que, segundo ele, basta que o parlamentar não seja reeleito ou que o agente público se aposente para que atos por ele praticados no exercício do cargo sejam julgados não pelo órgão designado pelo legislador constituinte, mas em outra instância jurisdicional. Gilmar argumenta que é necessário eliminar essa contradição, reconstruindo o foro especial em torno das suas próprias razões. O foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função garante que algumas autoridades públicas sejam julgadas por crimes comuns apenas por tribunais superiores. Nos tribunais regionais federais são julgados os juízes federais do trabalho, juízes militares, procuradores da República e integrantes do Ministério Público que atuam na segunda instância. Nos tribunais de justiça estaduais, em segunda instância, são julgados os prefeitos e promotores e procuradores de justiça. No Superior Tribunal de Justiça ficam os processos contra governadores, desembargadores dos tribunais de justiça, integrantes dos tribunais de contas estaduais e municipais e dos tribunais regionais e integrantes do Ministério Público que atuam em tribunais superiores. Já no Supremo Tribunal Federal, podem responder a processos o presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores. O julgamento partiu de um pedido de habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos, para que um processo dele que corre na primeira instância seja levado ao STF. O senador é réu pelo crime de concussão, por ter exigido que seus assessores, na época em que era deputado federal, doasse parte do salário ao Partido Social Cristão, do qual era afiliado. Em manifestação enviada ao STF, o advogado do senador, Francisco Agosti, argumentou que desde então ele sempre ocupou cargos com foro, como vice-governador do Pará e depois senador da República. Trata-se aqui, Excelência, de uma continuidade do exercício da função pública, do cargo pelo qual ele foi eleito. No momento, tem-se que a competência, na verdade, o cargo pelo qual foi eleito é do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar em questão nunca perdeu o foro por prerrogativa em razão da sua continuidade dos mandatos. Então, diante dessa situação, é evidentemente necessário que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal para processá-lo. O julgamento também acontece no momento em que se discute a competência do STF em analisar o caso do assassinato de Marielle Franco, que passou para a Suprema Corte por envolver o deputado federal Chiquinho Brazão. No entanto, na época do crime, ele era vereador do Rio de Janeiro. E a razão do assassinato, segundo as investigações, seria a disputa por terrenos comercializados por milicianos na cidade do Rio. O presidente do STF tem até 90 dias para analisar o processo e retomar o julgamento.
Gustavo Segré, primeiramente queremos saber de você se você é a favor ou não do foro privilegiado e de que forma essa ampliação do foro seria positiva ou não para a corrupção aqui no Brasil. Eu sou contra o foro privilegiado. Para mim não teria que ter ninguém no foro privilegiado. De fato, o Brasil tem mais de 50 mil pessoas com algum tipo de foro privilegiado. E é curioso que em 2018 a interpretação da Corte foi uma, agora está mudando, sendo que a Constituição não mudou. Então fica muito claro que o que mudou foi a interpretação dos ministros da Corte naquele momento e os deste momento também. Essa questão do foro privilegiado foi instrumentada na Constituição de 1988 para evitar uma pressão política por parte daqueles que tinham poder, como por exemplo um deputado, senador, respeito de juízes da primeira ou a segunda instância. Lembrando, Paula, que o STJ avalia o procedimento legal e o STF avalia a constitucionalidade do procedimento. E aí vem uma situação estranha, porque os ministros que deveriam primar pela defesa da Constituição passam a ser juízes penais, eventualmente avaliando processos eventual por corrupção, por exemplo. O risco para os parlamentares é que uma determinação, uma sentença da Corte Suprema não tem nenhuma instância superior, é uma instância conclusiva, não tem ninguém para poder recursar que não seja a mesma Corte, como já aconteceu. E, curiosamente, algumas vezes, a mesma Corte que proferiu uma sentença, no mesmo processo, a mesma Corte muda o entendimento. Então, agora tem muito político querendo escapar da possibilidade de ser julgado por o Supremo Tribunal Federal. E aí compete mais para eles a possibilidade de ter primeira instância, porque tem vários recursos pela frente e tendo dinheiro dá para esticar o processo. Mas eu sou absolutamente contra qualquer foro privilegiado de qualquer político que seja.